Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. É um prazer ter você aqui comigo e eu quero meditar na boa palavra de Deus com você. Como você já viu aí no título do vídeo, o problema não é o problema. Vamos entender isso? Sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Tudo depende do ponto de vista. Tudo depende de como nós enxergamos as coisas. Então o problema não é o que você está passando. O problema é como você está enxergando isso. Eu quero te mostrar aqui na Bíblia, vamos para Mateus capítulo 6, o versículo 23 diz assim, eu vou pôr aí na tela para você, eu vou ler o 22. Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus está dizendo, olha, o que ilumina o seu corpo ou o deixa em trevas são os teus olhos. Em outras palavras, é como você está enxergando as coisas. É como você está vendo a situação. Ele diz, se os teus olhos forem iluminados, todo o teu corpo terá luz. Mas, se os teus olhos forem maus, você vai ver as trevas que você vai viver. Você vai ver que sua vida vai ser tenebrosa. Algo tenebroso é algo assustador. É algo que gera medo. Então, por que pessoas que estão vivendo a mesma situação, uma está feliz, contente, na esperança de que tudo já deu certo, e a outra está desesperada? Vamos pegar o momento atual que a gente vive, dessa pandemia. Por que tem gente que nessa hora está em paz, está tranquila, está bem, sem nenhum desespero, e ao mesmo tempo nós vemos pessoas desesperadas? E aí eu sei que alguns vão dizer assim, pastor, mas é que cada um vive de um jeito, né? Cada um tem uma realidade. Não, cada um enxerga uma realidade. Cada um enxerga uma coisa de um jeito. Nós podemos ter duas pessoas endividadas. Uma está olhando para o tamanho do problema, da dívida e desesperada, e a outra está olhando para Deus, em paz, porque sabe que Deus vai prover. Eu quero te mostrar isso num texto que é muito conhecido nosso, do povo cristão, de quem conhece a palavra de Deus, que está em Números capítulo 13. Eu vou até abrir aqui já a minha Bíblia para eu ler com você. Eu vou pôr na tela aí, você pode ficar tranquilo. Mas Número capítulo 13 conta a história quando Moisés manda os espias irem à terra prometida. Moisés diz, olha, vocês vão à terra e me tragam um relatório. Vejam como que é a terra, vejam como que é o povo que mora lá, as cidades, se são fortificadas, se a terra é boa, se tem fruto, enfim, me tragam um relatório completo. A Bíblia diz que eles passaram ali 40 dias espiando a terra de Canaã e os 12 espias voltaram com relatório. 10 deles começam a trazer um relatório, começam a relatar a Moisés o que aconteceu. Eu quero até ler com você, é interessante a gente ler na Bíblia, Números capítulo 13, versículo, eu vou pular aqui porque senão vai ficar muito extenso, eu vou ler o versículo de número 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então, se a gente ler aqui na letra fria, aparentemente não tem nada de errado. Eles estão apenas trazendo o relato. Eles estão dizendo, olha, a terra é assim, realmente é boa, tem leite e mel, nós trouxemos aqui um fruto, lá tem homens poderosos, tem os gigantes, tem um povo que mora na terra tal, outro na terra tal, e eles estão relatando. Só que de repente Caleb diz assim, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, perante os olhos de Israel, dizendo, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores.
e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, ou de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então nós vemos, parecia que o povo estava só fazendo um relato, né? Apresentando um relatório. Só que de repente Caleb sente nas palavras deles que eles estão com medo. Que eles já estão ali, não é apenas relatando, mas já estão confessando derrota. Então Caleb faz o povo calar. Caleb diz, pessoal, chega, tá bom. Vamos lá, vamos subir animosamente, Deus é conosco, nós vamos conseguir a vitória. E prova de que o povo estava com medo é que o povo já responde a Caleb dizendo, não, nós não podemos subir. Aquele povo é mais forte do que nós vamos ser destruídos. Então, percebe que tanto Caleb, nós vamos ouvir aqui Josué daqui a pouco falando, mas tanto Caleb quanto os espias, eles foram e ficaram 40 dias espiando a mesma terra. Eles viram os gigantes, eles viram o tamanho daquelas pessoas. Então, o problema não é o problema é como você enxerga o problema. Quando os 10 estão desesperados, dizendo, olha, não vai dar, esse povo é forte, esse povo é poderoso. Caleb está dizendo, gente, vamos porque Deus é conosco, Deus vai nos dar vitória. Então eu quero que você entenda isso. O problema não está fora, o problema está dentro de nós. Quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo ele é iluminado. Agora, quando os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo é tenebroso. É interessante que quando Deus diz que só Josué e Caleb vão herdar a terra prometida dessa geração, Deus diz porque houve neles um outro espírito. O teu homem interior é que tem que definir o que você vai fazer ou como você vai agir diante da dificuldade. Se você é uma pessoa carnal, o que é a pessoa carnal? É que ela olha para a circunstância. Esses 10 espias, eles são carnais. São homens que estão olhando para o problema. Eles estão dizendo, olha, esse povo é mais forte do que nós. Em contrapartida, nós vemos Josué e Caleb dizendo, Deus é conosco. Quer ver? Vou até ler para você, capítulo 14 de Números. Agora dizem aqui Josué e Caleb, versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aleluia! Então nós vemos aqui eles dizendo, gente, se o Senhor se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra. Essa terra é muito boa, essa terra mana leite e mel. Percebe a diferença? Enquanto os 10 estão olhando para o inimigo, estão dizendo, esse povo é forte, esse povo é poderoso, nós não podemos contra eles. Josué e Caleb estão dizendo, gente, a terra é boa, Deus vai nos dar vitória, vamos lá, o Senhor é conosco. Então, tudo depende do ponto de vista. Tem gente que ela olha uma adversidade e acha que é o fim. Tem gente que olha a adversidade e vê uma oportunidade de glorificar Deus, de exaltar o nome do Senhor, de ter mais um testemunho de vida para contar. Agora, eu te chamo a atenção no que Josué disse. Ele disse, se o Senhor se agradar de nós. A condição para nós sermos abençoados é se o Senhor se agradar de nós. Se Deus estiver triste conosco, Deus não vai nos abençoar. Pastor, mas Deus já nos abençoou ou vai nos abençoar? Nós já fomos abençoados em Cristo. Só que se nós não agradarmos a Deus, nós não tomamos posse. Ah, pastor, então o senhor quer dizer que se Deus ficar tristinho, Deus fica magoado e não me abençoa? Não. O que eu estou querendo te dizer é que Deus se agrada do meio de nós conquistarmos a bênção. E o meio é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu fiz essa pergunta um dia para os irmãos na igreja e eu faço aqui para você. Por que Deus não se agrada quando a gente não tem fé? Será que Deus fica triste e diz, ele não acredita em mim, estou tão triste. Eu queria que ele acreditasse em mim. Não. O que deixa Deus triste é porque quando você não vive por fé, você não vai desfrutar do melhor dele. E a vontade de Deus é ver você bem. A vontade de Deus é ver você tomando posse da terra prometida. É ver você vivendo o melhor que ele já planejou para você. Mas o meio pelo qual Deus determinou, e Deus não pode mudar,
Deus tem que ser fiel à palavra dele. O meio que Deus determinou é a fé. Ele diz, o meu justo viverá pela fé. Eu vejo gente dizendo, o crente tem que ter fé. Não, o crente não tem que ter fé. O crente tem que viver pela fé. A vida do crente tem que ser uma vida de fé. Não tem esse negócio, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho. Não, eu vivo por ela. Se eu não tiver fé, eu não vivo. Eu sou um justo, eu fui justificado em Cristo Jesus. Eu nasci de novo no Senhor. Então não tem hipótese de um crente viver sem fé. Se ele está sem fé, ele não é crente. O crente de verdade, não só crente, no sentido de acreditar em Deus. O apóstolo Tiago diz, se você crê que existe um só Deus, você faz bem. Mas os demônios também creem e estremecem. Então só acreditar que existe Deus não é o suficiente, é viver pela fé. Uma outra coisa que agrada a Deus é andar em espírito. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele disse isso. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, eu vou terminar a mensagem, vou ser bem objetivo aqui, bem breve. Como você tem enxergado as coisas? Pelos olhos espirituais ou pelos olhos carnais? Eu vou tentar te explicar para você ter o seu diagnóstico. Se você está enxergando o problema e dizendo, meu Deus, que problema grande, que adversidade, que luta, oh meu Deus, eu não vou vencer, você está olhando com os olhos carnais. Mas se você está olhando para o problema e dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu creio que eu já tomei posse da minha bênção. Eu creio que esse inimigo já caiu por terra. Eu creio que a vitória é minha em nome do Senhor. Um outro exemplo muito clássico e muito conhecido é o gigante Golias. Todo Israel está tremendo diante de Golias. Todo mundo está com medo daquele gigante, porque eles estão olhando para o tamanho do gigante. Eles estão olhando para as indumentárias do gigante, para a sua armadura. E eles dizem, não dá para vencer esse homem. Esse homem é um homem muito preparado. O próprio rei Saul diz, esse homem ele é guerreiro desde a mocidade dele. Mas daí o pequeno Davi chega ali e fala, quem é esse filisteu? Esse incircunciso filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Enquanto Israel está olhando para o tamanho do gigante, para a força, para a armadura do gigante, Davi está olhando para Deus. E Davi diz, Deus já me fez vencer o urso, o leão, e Deus vai me fazer vencer esse gigante também. Então depende de como você enxerga a situação. Eu vou repetir mais uma vez, o problema não é o problema. Não é o que você está enfrentando, é como você está enfrentando. É como você está enxergando essa situação. Se você enxergar para essa situação como alguém que já é mais do que vencedor, você já venceu, você agrada a Deus e Deus te dá a vitória. Agora, se você olha para o problema e diz, não é possível, eu não vou vencer, esse problema é muito grande, eu sou fraco, eu não consigo, você nunca vai conseguir nada de Deus. Você precisa se enxergar como mais do que vencedor. Você precisa parar de se enxergar como um pobre coitado, parar de se enxergar como alguém abandonado, alguém órfão. Você não é órfão. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que já te fez agradável no Senhor Jesus. Eu não agrado a Deus pelo que eu faço. Eu agrado a Deus pelo que eu creio. Quando eu acredito que eu já sou abençoado, que eu sou uma pessoa mais do que vencedora sobre todas as coisas, isso agrada a Deus. Para terminar, eu já ia terminar, mas Deus pôs aqui no meu coração, Efésios capítulo 2. Deixa eu abrir aqui para você rapidamente. E eu quero ler com você. Eu vou pôr na tela aí também para você acompanhar. Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus, pelo seu beneplácito, pela sua boa vontade, por sua graça, Ele nos fez agradáveis no amado em Jesus Cristo. Quando eu acredito nisso, eu me torno ainda mais agradável ao Senhor. Quando eu vivo pela fé, quando eu creio que eu já sou agradável, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele já fez por mim. Em Cristo, Deus já me fez agradável. Josué disse lá, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai dar essa terra. Deus já está feliz com você, porque você foi feito amado em Cristo Jesus, agradável em Cristo Jesus. Você talvez acha que não vai vencer, porque você olha para você. E você sabe que você é falho, como eu sou. Então, se nós olharmos para as nossas condições, aí sim, os nossos olhos são maus. Se eu ficar olhando para mim, eu não tenho condições de nada.
eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus erros, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas fraquezas. Então, se eu olhar para mim, realmente, eu vou dizer, eu nunca vou vencer essa tribulação. Esse mal já era, eu estou perdido. Agora, quando eu olho para Cristo, quando eu sei que eu já fui feito agradável nele, quando eu sei que o Pai me ama nele, e não é pelo que eu faço, mas é pelo que o Pai me ama, aí eu tenho os olhares como de Josué e de Caleb. Pessoal, vamos, Deus é conosco. Nós vamos tomar posse dessa terra. Nós vamos viver o nosso milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus mandou eu falar para você hoje. Examine os seus olhares, os seus olhos. Como você tem olhado? Jesus disse, a candeia do corpo são os olhos. Então que você busque mais a Deus. Enxergue mais as coisas pela luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você enxerga as coisas com o olhar da mídia, do que os outros estão dizendo, do que você ouviu as pessoas falarem, você vai ter um corpo tenebroso. Você vai viver assustado, com medo. Mas quando você enxerga as coisas pela luz da palavra, a sua vida vai ser uma vida muito iluminada e muito abençoada em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom meditar nas Sagradas Escrituras. Senhor, ajuda-nos a termos os nossos olhos iluminados. Os nossos olhos como de Josué e de Caleb, que não se deixaram levar pelas circunstâncias, que não se deixaram levar por aquilo que eles estavam vendo, estavam imaginando, mas se levaram pela fé, meu Deus, olhando para o Senhor, acreditando no milagre do Senhor. Meu Deus, eu oro por este meu irmão e por essa minha irmã. E eu declaro essas pessoas muito abençoadas. Eu declaro essas pessoas muito iluminadas, livres de todo mal, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu amado. Não olhe para a circunstância. Esses dias alguém me pediu oração e nós oramos. E de repente a coisa parece que não estava andando. E a pessoa me mandou outra mensagem dizendo, pastor, aconteceu isso, isso, isso. Vamos orar mais. E eu disse, nada mudou. Nós já oramos. A fé é firme, a coisa já deu certo. Irmãos, nós não podemos nos deixar levar por circunstâncias. A palavra de Deus diz que é isso, então é isso. Ah, mas eu estou vendo o contrário, não importa o que eu estou vendo, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Que Deus fale mais ao teu coração, compartilhe essas mensagens com outras pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Cristo Jesus. Se Deus tocar no seu coração, deixa aí um comentário, deixa aí o seu joinha e até uma próxima. Se Deus permitir, terça-feira estaremos aqui de volta. Um forte abraço e até lá.